Olá, Glebson. Professor Glebson, boa noite. Boa noite, Selma. Tudo bem? Tudo bem, professor Glebson? E aí? Eu vou chamar de Glebson mesmo, que é meu amigo. Com É certeza, professor igual a mim, então a gente pode se tratar assim. sem dúvida. Então, eu já fiz uma apresentação aqui antes de você entrar, tá? Falei para o público que está presente que hoje a gente vai dar início ao ciclo de debates, né, em educação em tempos de pandemia, e aí a gente vai tratar, é possível pensar e desenvolver educação no contexto em que estamos vivendo, né? E hoje a gente vai fazer um bate-papo com o professor Glebson, que é gerente, né, da Regional de Educação GRE Metropolitana Sul, né, que faz parte, é uma das 17 regionais do estado de Pernambuco, né, que está aí de forma bem ativa, bem presente durante todo esse tempo de pandemia, né, fazendo várias ações, né, ciclo de debates na parte motivacional, com os coordenadores, com os diretores, gestores, professores, alunos. Então, é uma regional que está bem ativa, né? E por conta disso também, né, do professor Glebson, que é uma pessoa muito enérgica, né, proativa, e também, de certa forma, tem uma equipe que também favorece para que ele possa também, né, dar essas respostas que o governo do estado, né, está a cada dia, né, cobrando e pedindo para que tenham ações efetivas na rede, tá? Então, eu fiz algumas perguntas, professor, e aí, antes de fazer as perguntas, eu gostaria que o senhor pudesse se apresentar e falar aí com o público, dar uma boa noite. Nós já estamos com 12 pessoas participando. É um prazer, Selma. Primeiro, eu agradecer as suas palavras, né? Me chamo Gleibson Cavalcante, como você disse, estou gestor da GRE Metropolitana Sul de Educação do Estado de Pernambuco. Né? Gostaria de agradecer à instituição Ninabuco pelo convite, pela oportunidade, agradecer a você também, né, por essa lembrança, aos estudantes que eu sei que estão nos assistindo agora, né, seus estudantes do curso de Pedagogia, né, e a todos que estão nos ouvindo, professores, diretores, todos que fazem parte da Regional Metropolitana Sul. É um prazer, na verdade é uma honra poder conversar um pouco, dialogar um pouco sobre essa temática que é a educação. Ótimo. E assim, falar um pouquinho, né, Glebson, da nossa história, né? Só para que as pessoas possam saber um pouquinho de como é que se deu essa relação minha com você, né? Uma relação de amizade profissional também, né? Primeiro profissional, mas que depois se tornou uma amizade, né? A gente, eu e Verdade. o Glebson ele trabalhou, ele foi secretário de Educação do município de São Lourenço da Mata, e quando ele esteve lá na secretaria, eu fui convidada, né, para fazer parte da equipe, e lá eu estive, né, como diretora de ensino, e logo após eu fui convidada pelo Gleudson, né, para compor, fazer parte da secretária executiva, né, a adjunta, na verdade, né, de educação, dando apoio na gestão dele. Foi assim um trabalho maravilhoso que a gente pôde colocar em prática no município de São Lourenço da Mata. Quer falar alguma coisa, Gleison, sobre isso? É isso, Selma. Foi o momento que a gente teve a oportunidade de conviver, de se conhecer, né? E deixando a nossa contribuição lá em São Lourenço, na educação de São Lourenço. E a gente manteve aí esse contato, essa amizade, né? Que iniciou lá atrás, justamente nesse espaço, nesse campo, que é a educação, né? Lá em São Lourenço da Mata. Ok. Então, a gente vai começar. Eu fiz algumas perguntas para falar com o professor Gleibson, né? E a primeira pergunta que eu vou fazer para ele é exatamente sobre, dando continuidade ao nosso tema, é como trabalhar em educação em tempos de pandemia. Como é que vocês estão pensando nesse trabalho, na educação, nesse tempo de pandemia, que é um tempo atípico, né, que a gente está vivendo? Estamos vivendo, né, como você disse, um período atípico, um momento muito crítico, na verdade, né, de nossas vidas.
que vem ocasionando muita insegurança, muita instabilidade, principalmente estabilidade emocional, né? E não é diferente na educação do nosso Estado, né? Em relação aos professores, enfim, a todos que fazem parte da educação. Eu acho que isso no mundo todo, né? E diante desse contexto da pandemia, Selma, a primeira coisa, né, que a gente pensou foi no exercício do diálogo, né? Foi em dialogar com todos os segmentos da educação, na verdade, com todos os segmentos da comunidade escolar. Né? E o diálogo ele vem sendo a principal arma que a Secretaria da Educação de Pernambuco vem desenvolvendo durante todo esse período tão difícil que a gente está passando. Começando internamente, né, com o time da Secretaria, a gente percebe, né, claramente a harmonia que se destaca nas ações, na forma de planejar desse time que está à frente desse processo lá na Secretaria da Educação. E isso reflete diretamente nas regionais, né? Na verdade, nós temos 16 regionais, né, espalhadas em todo o estado de Pernambuco e, consequentemente, também reflete nas escolas, perpassando pelos gestores, pelos professores, estudantes e funcionários. Né? A partir desse diálogo, e através dele foram propostas várias diretrizes, né, sempre com o objetivo principal de apoiar, de dar o suporte às escolas, aos estudantes e aos professores. É interessante ressaltar, Selma, que a adesão dos professores desse processo todo de aulas não presenciais partiu de uma iniciativa voluntária deles, né? De uma disposição voluntária. Ninguém foi, não houve aquela imposição, né? Primeiro porque, para se trabalhar remotamente, você sabe que é necessário que se tenha as condições mínimas, né? Tanto na área Sim. tecnológica, como também em relação à própria conectividade com a internet. Isso tudo contribui para que a gente consiga fazer isso. Isso foi respeitado totalmente pela Secretaria da Educação. Não houve, por parte da Secretaria, nenhuma imposição, como eu lhe disse, nenhuma determinação. Ninguém parou da Secretaria, o próprio secretário da Educação, doutor Fred, para falar, a partir de tal data, todos os professores terão que ministrar aulas não presenciais. Isso não existiu. Pelo contrário, né, foi através do diálogo, como eu estou lhe falando, né, de uma comunicação ampla, consciente, que nós conseguimos construir esse cenário mais harmonioso, né, que vem possibilitando, inclusive, tantos trabalhos, cada um mais interessante do que o outro, produzido por nossos estudantes, a partir da orientação e do acompanhamento dos professores, dos nossos professores da rede toda estadual. E isso acontece, Selma, motivado por essa corrente que a gente costuma chamar de corrente do bem, né? Que foi, na verdade, construída por todos que fazem a educação de Pernambuco. Não tivemos, como você sabe, como todos que estão nos assistindo sabem, aliás, em nenhum setor, né, nenhuma área, nem na saúde, nem no comércio, nas indústrias, e muito menos na educação, não tivemos aquele tempo para nos preparar, né, para nos preparar para esse enfrentamento. Né? Nem fazer um planejamento mínimo para lidar com tudo isso. Você sabe disso. Ou seja, foi todo mundo aprendendo juntos, uns com os outros, criando essa corrente, né, essa corrente do bem, e acho que é isso que vem fazendo a diferença na educação de Pernambuco. Durante esse momento, né, os professores através do diálogo que você falou aí, né, que vocês colocam sempre em prática, desde a própria gestão da secretaria, do secretário da Educação, e isso, de certa forma, perpassa para todos os gestores regionais, né, e você coloca em prática com a tua equipe. É muito bom quando a gente tem um gestor, né, que dialoga, e eu sei disso porque na época, quando você foi chefe, a gente trabalhava muito, eu comigo, com os outros coordenadores. Então, assim, é muito bom quando a gente tem um gestor, né, que de fato dialoga e dá espaço para que a equipe possa poder também ter sua autonomia. Claro, de acordo com o planejamento que é pensado, mas que é dado a voz para essas pessoas, né? Isso, de certa forma, é muito importante e eu lhe parabenizo por essa forma de trabalho, né? É muito importante.
Na verdade, Selma, nós fomos um dos primeiros estados, né, a adotar essas aulas não presenciais. Assim que iniciamos a quarentena, lá em 18 de março, quando os professores eles foram dispensados, né, toda a equipe da escola, já no dia 23 de março, na segunda-feira, dia 18 foi na quinta, na segunda, dia 23, várias escolas já estavam iniciando as atividades remotas, né? E isso foi bem interessante, porque também fortaleceu a Secretaria da Educação. Isso contribuiu muito para o time da Secretaria se fortalecer, pensar, elaborar um conjunto de ações e estratégias em tão pouco tempo, né? Em tempo recorde, na verdade. Em 6 de abril, Selma, a Secretaria já estava disponibilizando ferramentas de apoio, instrumentos, materiais diversos de apoio e suporte, tanto para professores como para estudantes. Então, eu volto a dizer, o diálogo foi fundamental para construir essa corrente e fazer com que trabalhar a educação nesse período que a gente está vivendo, fosse não só uma oportunidade, né, de levar conhecimentos científicos, conhecimentos curriculares, mas também uma oportunidade de levar uma mensagem de força, uma mensagem de carinho, seja através de uma frase, seja através de um texto, né, uma mensagem de tranquilidade para nossos estudantes e também para todos que fazem as escolas do estado de Pernambuco, para os professores, para os diretores, e também levar para eles as possibilidades. Né? Mostrar que existiam sim possibilidades da gente dar continuidade, mesmo distanciado fisicamente, né? Mesmo isolados, né? E aí essas possibilidades, né, que foram trabalhadas com as escolas, com os estudantes, com os professores, e mostrar na prática, Selma, aos estudantes que a escola estava com eles. Né? Esse tempo todo a Exato. escola está com eles. Né? Que continuávamos conectados com nossos estudantes, mesmo que distantes fisicamente. E isso foi uma das Olha, a principais Carla, tarefas. Pode falar. ô Glebson, tem uma pessoa que é chamada Carla, né? Ela está dizendo que a adesão dos estudantes foi muito boa, né? Eu não sei se ela é daqui da tua regional, mas ela está dizendo que ela é muito boa. E também o Paulo. Eu trabalhei com o Paulo, eu acredito que no programa Paulo Freire, Pernambuco Escolarizado, como é que se diz? Na sede, né, da Secretaria de Educação. Eu passei 6 anos e o Paulo também fez parte da equipe, tá? Então, assim, uma coisa que você falou, Glebson, Iliana também já entrou, olha, tá aí. Tô vendo aqui, Boa noite. Eliana. Essa Carla Suzana, ela é diretora de uma escola nossa, lá de Moreno, do Ah, município de Moreno. É diretora da EREM do Jaime Câmara. Seja bem-vinda, Suzana, Eliana. Estou vendo aí um monte de gente. Fred Oi? Fonseca, tem também Virgínia, tem aí um elo tornou-se fundamental em tempos de pandemia, ela está perguntando. Outra também, sou Patrícia Mesquita, da Ei, Metrosul, uma grande amiga, Patrícia. da Tu conhece Metronorte. ela, acho que você conhece ela, é diretora de uma escola da Metro Norte, né? Já esteve conosco lá na Secretaria de Educação de São Lourenço, conversando com a gente, não sei se você lembra. Patrícia Mesquita, uma guerreira. Obrigado, Patrícia, pela presença. Então, ô Glebson, uma outra coisa que você falou aí, né? Porque, assim, de certa forma, os professores aderiram à ideia, né? E não teve nenhuma resistência nem da parte nem do professor, nem do coordenador, nem do diretor, nem do aluno. Todos se uniram e colocaram em prática a ideia, né? E a gente sabe que a gente sabe que o contexto, né, dos alunos, às vezes que não tem uma internet boa, que não tem um computador em casa, né? E a gente sabe que tem muitas redes públicas, né, municipais, que, de certa forma, não conseguiram, né? Tiveram até vontade, boas ideias, mas, de fato, para priorizar alguns alunos, né, eles acharam por bem finalizar essa pandemia para depois, aos poucos, como é agora, né? A gente vê aí as orientações do governo que leva para essa ideia de poder voltar aos poucos, né? Então, assim, a Agré Metropolitana Sul, junto com o Estado de Pernambuco, de certa forma, está de parabéns, né? Porque, de certa forma, conseguiu
não parar, né? E dar continuidade, com todas as dificuldades, dar continuidade ao processo de aprendizagem dos alunos. Verdade. Não é isso? É isso que vem acontecendo, né, a partir justamente, como eu disse a você, dessa disposição voluntária, principalmente dos nossos professores, né? E a gente sabe das dificuldades, né? Principalmente essas da tecnologia, né? Essas ferramentas que a gente teve que aprender tudo muito rápido de uma hora para outra. Mas a gente está caminhando, né? Tá aprendendo uns com os outros, todos os dias a gente aprende um pouquinho. Ô, Glebson, tu sabe quem é Socorro? Ela está dizendo assim, os nossos estudantes na escola estão bem presentes em nossas aulas. Nós, professores do EREM, Augusto Severo, estamos sempre socializando uns com os outros sobre diversas metodologias em tecnologia. Você conhece Professora Socorro? não a conheço pessoalmente, mas aí faz parte do time da EREM Augusto Severo, lá em Porta Larga, né? Uma escola Ah, nossa que fica ali próximo à Piedade também, né? Que bom que a gente está vendo aí os professores dialogando conosco, né? Isso é muito, muito bom mesmo. Obrigado, Socorro, pela sua presença também. bom, vamos para a segunda pergunta, Glebson. Como a GRE Metropolitana Sul vem trabalhando e orientando as escolas para o trabalho remoto e as aulas remotas também? Selma, a regional Metro-Sul, aliás, as 16 regionais, gerências regionais de educação, elas formam um elo, né, entre a Secretaria de Educação e as escolas, né? A Metro-Sul, através de metodologias diversas, variadas e também de várias outras estratégias, vem repassando as orientações, né, o planejamento trabalhado em conjunto com a Secretaria de Educação do Estado para as nossas 95 escolas que fazem parte da nossa regional. A realidade, que todos nós sabemos, né, é que todos nós estamos nos adaptando ao novo, né, a esse novo mundo. Né? Como um colega nosso diz, que é professor, eu não sei se você conhece, Bruno Severo, professor da Universidade Federal, ele vem dando algumas Sim. palestras, ele é conhecido inclusive como Doutor Felicidade, né? E ele diz uma frase Ah, interessante, conhece, né? Ele sempre diz uma frase interessante nas últimas palestras que ele vem dizendo, que a gente dormiu em um mundo e acordou em outro, não é verdade? E o impacto foi muito grande disso tudo. E quando a gente acordou nesse outro mundo, a gente precisou trabalhar algumas situações, na verdade, várias situações, principalmente voltadas para o nosso emocional, nossa autoestima, né, que precisavam muito do nosso despertar enquanto ser humano, até mesmo antes do pensar profissional, né? E aí, quando eu falo nessas situações, eu costumo citar sempre quando a gente está conversando em reunião com os diretores, né, ou com a equipe da regional, duas situações interessantes. Né? A primeira situação era que nós precisávamos entender tudo isso que estava acontecendo e, ao mesmo tempo, organizar a nossa mente, né? Os nossos pensamentos. Diante de toda essa desarrumação que foi construída a partir dessa pandemia. Né? Então, essa situação de você compreender tudo o que estava acontecendo, né? De uma hora para outra, que começou a acontecer, organizar o nosso pensamento para dar continuidade, não era uma tarefa fácil. Né? E depois a gente tinha outra situação, que é a segunda que eu queria te colocar, justamente a questão de absorver toda essa mudança que foi imposta, né, para a gente de forma intempestiva, e absorver, Selma, significava que teríamos que conviver com essa nova realidade. A gente não tinha a opção, nem o privilégio de entrar no ônibus, de entrar num avião, num carro, e ir para outro município, ir para outro país ou para outro estado. A gente tem que ficar aqui, seguindo as orientações das autoridades de saúde, né, se isolar e conviver com essa realidade. Então, essas duas situações também foram impostas, de certa forma, para a gente, né, e a gente tinha que dominar essas duas situações. Né? Então, pensando em todas essas adequações, essas adaptações, a gente precisava de quê? Precisava, de alguma forma, trabalhar dentro da gente uma coisa que não é fácil de trabalhar, principalmente num momento como esse que a gente está vivendo, que é a motivação. Não é verdade? sim. Né? Você pensar em estar motivado
no período que a gente está passando, onde a gente precisa estar escondido, né? A gente precisa estar se defendendo de um vírus invisível, não é nada fácil a gente se motivar num momento como esse. E isso era uma tarefa, né, quase que impossível, né, para continuar, na verdade, para a gente continuar nos relacionando com as pessoas, né, interagindo mesmo, né, mesmo que remotamente, né, que era possível sim a gente fazer essa interação social, seja conversando com os amigos, seja conversando com os familiares, dialogando com os alunos, enfim. Durante os últimos meses, aprendemos que era possível, sim, estabelecer uma comunicação, não só de conhecimentos, como eu disse, conhecimentos científicos, informações técnicas, mas também de sentimentos e emoções. Eu pergunto a vocês, a você e às pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo agora, é possível a gente participar de um momento como esse? Me diga, sem a gente se envolver emocionalmente, né? Mesmo estando do outro lado da tela, né? Mesmo estando do outro lado da tela de um notebook, de um celular, mas a gente não tem como não se envolver, não tem como a gente sentir algo ao se expressar, né? Nessa conversa, seja assistindo uma palestra, seja participando de uma live, né? Numa reunião de trabalho, dialogando com os nossos estudantes, com certeza a gente transmite esse sentimento, né? Essa barreira, né, que é o notebook, que é o celular, não impede de forma alguma que a gente consiga emocionalmente se relacionar. Sim, sim. E assim, né, eu venho acompanhando também o trabalho de vocês, né? E eu vejo assim que os próprios alunos eles estão bem motivados, né? Eu acompanhei alguns vídeos que vocês utilizaram para abertura de algumas reuniões, né? Alunos que têm algumas habilidades, né? De poder tocar, de poder declamar uma poesia. E, de certa forma, isso tudo motiva, né? Motiva você, enquanto gestor, né? Motiva os gestores das escolas, os coordenadores, os professores, né? E a gente precisa realmente de se reinventar. Eu uso muito a palavra reinventar nesse momento que a gente não estava esperando, né? De certa forma, essa pandemia caiu no nosso colo, assim, né? De supetão, e nós tivemos que nos reinventar, né? Os professores tiveram que aprender a lidar mais com as tecnologias, né? A fazer aulas remotas, a fazer planos de aula que, de certa forma, coubesse naquele tempo, né? Que a gente sabe que é diferente, né? Você está dando aula remota e aula presencial, né? Você tem que usar muita motivação, você tem que usar materiais que realmente atraem a atenção desses alunos. Então, assim, realmente foi um momento muito diferente, né? E que, de certa forma, puxou muito pelos professores e por todos nós. A gente sempre fala, né? A gente está trabalhando 3 vezes mais nesse momento, porque a gente está em casa, mas mesmo assim a gente está trabalhando, fazendo reunião, a gente não para. Eu sempre, quando converso com os meus colegas que também estão, né, nessa atividade, diz, meu Deus do céu, tem uma reunião, daqui a um momento mais uma outra reunião, né, para produzir material, e é essa dinâmica mesmo. Verdade, é A uma gente tem reunião aqui, atrás da outra. Anitta, nossos estudantes do EREM Tito estão Tito Pereira. participativos e atuantes, aprendendo a fazer, fazendo, nos adaptando a cada momento às novas perspectivas e expectativas de aprendizagem em épocas de pandemia. Tu conheces a Anitta Conheço, Cavalcante? mas uma amiga minha, diretora dessa escola, Tito Pereira, lá em Aldeia. Obrigado, É a Anitta. Anitta Cantarelli, desculpa, Carela, é verdade. Cantarelli. Isso, Cantarelli. uma amigona nossa, faz parte da diretora de uma escola nossa, também da Regional Metropolitana Sul, né? Eu sempre digo, Selma, que eu acho que a gente está vivendo uma verdadeira revolução. Como você bem falou, são produções extraordinárias que nossos alunos vêm fazendo, né? Isso é vídeo, música, dança, as datas comemorativas, não se passa uma data em branco, né? Eu acho que, de certa forma, a gente conseguiu, nesse momento, se unir mais, né? Eu acho que a pandemia, conforme diz a nossa amiga Patrícia Mesquita,
teve esse lado, vamos colocar aqui esse lado positivo, né? Ela conseguiu nos unir e nos unir nessa caminhada, né? De querer fazer o bem para o outro, de querer levar o melhor para o outro, né? E o recado que a gente leva o tempo todo é essa motivação, é essa mensagem que eu te falei de carinho para os nossos alunos. Eu acho que com tudo isso a gente conseguiu contagiar todo mundo, contagiar essas pessoas, começando lá pela Secretaria da Educação, depois as regionais, junto com as escolas, com os servidores, com os estudantes, e a gente virou, né, eu acho que até mais um único time. Né? Nesse período da pandemia, a gente se transformou de verdade em um único time. E uma coisa interessante, Selma, que a gente vem levando em todas as reuniões com os nossos diretores, né, com a nossa equipe da regional, uma mensagem de reflexão, né? E é essa mensagem de reflexão que eu digo a você desde o início que eu comecei a falar aqui nessa live, que eu acredito que vem fazendo toda essa transformação na educação de Pernambuco. A frase que a gente sempre vai cultivando, né, que a gente cultiva na educação, é o seguinte: precisamos dialogar, dialogar, dialogar com as pessoas. Né? Como eu disse, com todos os segmentos da área da educação. E esse foi o exercício contínuo. Né? Como eu disse a você, a Secretaria da Educação dialoga com as regionais, com as gerências regionais, a gente, enquanto regional, leva esse diálogo para os gestores escolares e os diretores fazem o mesmo, né? Levam também para os professores, para os estudantes, e a partir dessa interação toda, foi possível, sim, estabelecer algumas ações, né, colocar em prática o trabalho remoto e essas aulas não presenciais que estão acontecendo a todo vapor nas nossas 95 escolas da Metrosul e nas demais escolas de todas as regionais. Tem uma coisa... Oi, tá me ouvindo? Estou agora, diga. Mas eu viu a minha fala... Escutei, foi só o finalzinho. Tem uma coisa interessante também, Selma, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Os diretores que estão aqui, eles vivenciaram isso conosco. Né? A gente criou, a GRE Metrosul criou 2 projetos, né, que eu acho que estão sendo fundamentais para essa jornada que a gente está passando. Né? O primeiro foi o ciclo de diálogos motivacionais. Esse projeto, ele pesou muito nessa caminhada que a gente vem fazendo. Eu acho que você também teve a oportunidade de conhecer esse projeto. Eu acho que você chegou a entrar em uma das nossas salas de atividades, né? E a gente entendeu que precisava, sim, trazer esse apoio, né, diante da instabilidade emocional que o coronavírus estava proporcionando para a gente. Né? A gente trouxe vários profissionais, palestrantes, para trabalhar essa questão do emocional, a saúde mental, como eu disse a você, a autoestima, né? E a gente também na verdade, a gente colocou em prática o nosso colegiado Gestão Escolar. Né? Esse colegiado é uma atividade que todas as regionais de educação do Estado desenvolvem. A gente já tinha feito o primeiro colegiado lá em fevereiro e tinha pensado e organizado, né, planejado o segundo, para fazer no início de abril. Foi quando surgiu, né, essa situação toda da pandemia e a gente colocou ali, guardou no cantinho o segundo colegiado, Gestão Escolar, e agora, recentemente, no mês de maio, a gente colocou em prática. Né? Sim. Só que com a diferença, a gente fazia o colegiado envolvendo poucas pessoas, né? O diretor, o assistente de gestão, o adjunto, e dessa vez a gente envolveu toda a equipe gestora das 95 escolas estaduais e também os 6 municípios que são jurisdicionados à GRE Metrosul. Né? E aproveitamos e colocamos em prática um colegiado todo voltado para o contexto da pandemia. Né? Então, trabalhamos temas como relação família-escola em tempos de pandemia, a pedagogia da presença, né? Trabalhamos também instrumentos e estratégias para contribuir no processo de ensino-aprendizagem em tempo de distanciamento social. Né? Estes projetos, que não foram características exclusivas da Metrosul, e sim de todas as gerências regionais de educação do Estado, vem trabalhando nessa perspectiva. Né? Todas as regionais vêm trabalhando nessa perspectiva, levando esse apoio motivacional, né? Que vem fazendo toda a diferença no desenvolvimento desse trabalho nosso na educação do Estado de Pernambuco. E os diretores também, né? Eles tomam isso para eles, né? Eles participam, né? E levam também essa proposta
motivacional para os professores e para os estudantes. E dessa forma, estaríamos mais fortalecidos para caminhar, né? Afinal de contas, a gente precisava estar bem emocionalmente, né? A gente precisa estar bem emocionalmente, pelo menos equilibrado, né? A gente não pode passar uma mensagem para o outro sem estar bem, né? A gente não consegue Sim. passar, né? Para levar qualquer proposta adiante, né? E avançar em outros aspectos, a gente precisa estar bem, estar equilibrado, e esses projetos, ele veio justamente para a gente aplicar com esse objetivo. Sim, sim. Ô, Glebson, eu acredito que todos esses projetos que você pontuou aí, né, de fato, ele vai deixar um aprendizado muito grande para todos que participaram, que se envolveram, né? Para quando a gente voltar, né, de forma presencial, a gente poder perceber que muitas das coisas, às vezes, que a gente não fazia porque a gente achava que não era importante, que não podia, a gente botava muita dificuldade, às vezes, nas coisas que a gente vai realizar, né, de certa forma, isso fica muito evidente, né, que mesmo longe, mesmo distante, né, foi possível vocês colocarem tantas ações em práticas, né? Verdade. Reuniões, eventos, né? Tem uma mensagem aqui, Selma, desculpa te atrapalhar, de Ana Paula. Ela diz assim: o que sabemos é que não podemos ficar parados. Até mesmo para a nossa mente, né? Para a nossa mente, para o nosso coração. Acho que ficar parado era contribuir, né, com essa coisa que está acontecendo tão ruim nessa pandemia, né? E eu quero agradecer aqui ó, a presença, estou vendo aqui vários diretores, Expedito, Aline, vários diretores de escola aqui conosco. Obrigadão aí, minha gente, pela participação de vocês. Estou passando Que aqui bom. para olhar a mensagem também, viu? É bom, é bom. É bom aí, veja aí, eu vi que Iliana também colocou aí também uma mensagem, né? Tem várias mensagens aí, o pessoal acenando, né? Concordando. O Júlio César disse que foi excelente, parabéns a todos envolvidos, né? Tá falando das ações que vocês fizeram. Eliana diz É, assim, isso, Gleibson, é uma aprendizagem constante e levaremos muito desses momentos para quando voltarmos. Gleibson, você é fundamental nessa motivação. Sua dinâmica é incrível, parabéns e muito obrigada. Olha aí, ó. obrigado, Ana. Ana trabalha conosco lá no gabinete da Metrosul, sempre conosco, sempre forte, nos fortalecendo. Está aqui uma mensagem de Patrícia, olha, da Eren, escritor Paulo Cavalcante. Os professores estão fazendo milagres, né? Todos se empenhando nesse novo momento. É verdade, Patrícia, é verdade. Né? Marcilon, que é assistente de gestão lá da Etemac Jaboatão, gratidão à nossa regional pelos encaminhamentos em tempo de pandemia. Marcilon da Etemac, obrigado, Marcilon, Romero. Tem um monte de gente aí, Selma, da Grêmio Metrosul, viu? Das nossas escolas. Fico feliz. Eu acredito que deva também ter meus alunos do curso de pedagogia, né? Eles estão um pouquinho calados, eu não sei se eu passei algum comentário aqui, mas que esse momento também, Glebson, eu acredito que ele vai também contribuir bastante para a formação desses futuros pedagogos, né? Porque o campo de atuação do pedagogo, com certeza também é uma GRE, é uma regional dessa, atuando como, né, da parte do pedagogo, pensando nas estratégias pedagógicas, didáticas, metodologias, né? Então, é Verdade. bom que a gente possa colocar essas atividades, as ações, para que o pedagogo, o futuro pedagogo, esse aluno que está aí escutando, participando da live, ele possa também perceber que a GRE também pode ser um campo de atuação, tá? A gente estava falando aqui da questão dos alunos, né? E a Socorro, ela botou assim, como, acho que as produções dos alunos, que os alunos produziram vários gêneros textuais, como cordel, chachado, poemas, forró, concurso, de rei e rainha, de milho. Está sendo bem Muita coisa bonita. interessante, eles estão bem participativos, né? Quer dizer, que a época junina está aí, né? E dessa forma a escola está se envolvendo e também de forma remota, né, distante, também está promovendo esses momentos e não deixando essa data. Muitas produções, Selma, muitas produções assim,
É uma coisa assim extraordinária que a gente está vendo na rede de Pernambuco, em toda a rede, né? Em toda a rede. Olha, por dia eu recebo centenas de mensagens dos diretores com as atividades que eles vêm promovendo, as atividades dos professores com os alunos, sabe? Todas essas produções eles passam para a gente compartilha com o grupo da Secretaria da Educação. Isso tudo vem com certeza contaminando de forma muito maior do que essa pandemia. Pode ter certeza disso. Vem contaminando e vem contagiando a todos nós que fazemos parte da educação, né, do estado de Pernambuco, a todos os professores. Ótimo. Vamos então, tem aí, ó, vereador Almanga, eu acho que é o Manga, ó. Tem aí, parabéns, Selma, muito bom esse momento. Obrigado, Manga, irmão. lá de... Eu agora que eu comecei a ver as mensagens, Selma. Eu não estava acompanhando, porque tem que baixar, né? Eu estava falando e não estava acompanhando. Estou vendo um monte de mensagem aqui legal, de força. Tem Gilma Paula. Glebson, foi um novo estímulo para o nosso trabalho, ela disse. Gilma é educadora de apoio do Carneiro. Gostaria de agradecer a todos os professores da Uninabuco Caxangá. Vocês são demais. É Tati Cavalcante, deve ser nossa aluna. Aí tem a Lene também, que trabalhou com a gente lá na secretaria. Selminha. Sim, tem também aqui o Despedito, né? Tem assim, a Metrosul tem feito um trabalho especial, investindo nessa hora no lado emocional, promovendo um diálogo que é motivacional. O fazer é diferente, mas é sensacional. Olha aí, tá vendo? A gente sente mesmo esse prazer, sabe, em estar fazendo esse trabalho remotamente. Os professores, aqui tem uma mensagem de Abenils, ele é professor da ETE Porto Digital, que eu já trabalhei lá, né? Abenils diz assim, olha, Selma, vale ressaltar que mesmo aquilo que eu te disse, mesmo antes da Secretaria da Educação deliberar as aulas remotas, alguns professores e escolas já haviam tomado a iniciativa de realizar essas aulas, né? Aquilo que eu te falei, a gente houve a dispensa dos professores dia 18 de março e no outro dia, praticamente, dia 19, na sexta-feira, os professores já estavam dialogando com os estudantes, né? E aí a secretaria só se motivou ainda mais para criar aí esse planejamento estratégico de ações e dar esse apoio, esse suporte que a secretaria vem dando, junto com as regionais, a todas as nossas escolas. Ótimo. Tem também Marcilon Freitas, ele diz assim, que esse momento de pandemia nos faz repensar os currículos dos cursos de pedagogia e licenciatura. Precisamos incluir essa tecnologia em nossa formação acadêmica. Com certeza, Marcelo. Eu acredito também, né, que, com certeza, depois desse momento, né, os currículos, as matrizes curriculares que, né, norteiam toda a formação inicial do licenciado em pedagogia e das diferentes licenciaturas, como também de outros cursos, com certeza vão considerar esse momento que a gente está passando. Né? Considerar, eu falo, na perspectiva de colocar na formação, né, do licenciado esse momento, né, essa tecnologia, que de certa forma já tem disciplinas que também possibilita, né, o aluno ter contato com a tecnologia. Mas com essa pandemia eu acredito que as coisas vão ficar mais visíveis, né, e mais intensas. Vamos para a terceira pergunta, Glebson? Vamos lá. Qual o diferencial que a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco criou na rede estadual de ensino e que possibilita a desenvoltura de toda a rede? Selma, essa pergunta ela é interessante, até porque ela perpassa pelas as primeiras perguntas que você fez, mas eu poderia até resumir essa resposta em uma frase, uma única frase, né? Eu acho que o diferencial está na valorização da vida, né? A valorização do ser humano. Né? O Estado de Pernambuco não titubeou em nenhum momento, Selma, quando determinou que os trabalhadores que não estavam em serviços essenciais ficassem em casa. Né? O governo do Estado ele cumpriu e vem cumprindo com todas as orientações,
né, com todas as recomendações das autoridades da área da saúde, né, iniciou de imediato a campanha Fica em Casa, né? Eu acho que todos vêm acompanhando isso, esse esforço do governo do estado de Pernambuco, né? As escolas foram logo orientadas a dispensar os professores, dispensar os estudantes, como eu disse a você, desde 17 de março que isso aconteceu, né? A Secretaria de Educação do estado de Pernambuco não mediu esforços, né? E com o seu grande time, um time que está de parabéns, um time que vem fazendo a diferença realmente na rede, né? Em tempo recorde, em tempo assim, recorde mesmo, em pouquíssimo tempo, criou diversas ferramentas de apoio online. Enfim, tínhamos inclusive, acho que você conhece, a gente está aí na mídia, né, divulgando para os nossos estudantes, para os nossos professores, o EducaPE, eu acho que você ouviu falar nessa ferramenta, né, uma ferramenta que disponibiliza diversos materiais, instrumentos de apoio aos estudantes, também aos professores, investiu em aulas não presenciais, essas aulas vem acontecendo nas plataformas do YouTube, do Facebook, nas TVs, aulas ao vivo para o ensino médio, para o ensino fundamental, organizou uma grade de horário de aula para todos os alunos semanalmente, tanto para o ensino fundamental como para o ensino médio, e também investiu na formação do professor, né? Após o recesso, a Secretaria já veio com a novidade de 13 cursos online, todos voltados para a tecnologia, para dar esse suporte, né? Para abrir esses caminhos, né? Em relação à nossa habilidade com a tecnologia. São ilimitadas. Os professores poderiam se inscrever em quantos cursos quisessem. Inclusive, estão abertas ainda as vagas, né? Não só para professores, mas para todos que fazem parte das escolas estaduais, né? Além disso, a Secretaria hoje, depois do recesso, modernizou o EducaPE, né? Transformando em um portal. Hoje o EducaPE é um portal EducaPE. O professor ele passou a ter um espaço, né, exclusivo para ele, né? Inclusive é um espaço de interatividade com os estudantes, né? É uma realidade realmente bem diferenciada e que favorece, de fato, todo esse processo de ensino-aprendizagem. Hoje o professor entra lá no espaço, no ambiente virtual, lá dentro do portal EducaPE, encontra uma série de ferramentas, de instrumentos, né? Sala virtual, ele pode criar a sala dele, ele pode enturmar os alunos dele para dar aula dele, compartilhar materiais com os estudantes, interagir também com o espaço dos estudantes, né? Enfim, percebemos de fato um grande envolvimento diante de tudo isso dos nossos professores e de toda a rede estadual, né? Cada um com a sua limitação, cada um com a sua realidade tecnológica. Pode Então, falar. essa plataforma EducaPE, né, é uma plataforma assim, bem robusta, né? Que possibilita essa interação do professor com o aluno de forma remota, né? Possibilita também o professor se formar, fazer formação continuada, porque no momento que ele pode se inscrever em diversos cursos, ele, de certa forma, está também se preparando para o dia a dia, né? Com as diferentes temáticas que são abordadas. Exatamente. Então, essa plataforma, pelo que eu estou percebendo, é uma plataforma bem completa, né? Que, de certa forma, dá esse suporte para o professor e para o aluno, não é? Verdade. Né? Todo um suporte, todo um apoio, como eu disse a você, disponibiliza instrumentos que são essenciais, né, para que os alunos possam pesquisar, né, possam levar como apoio para a sua aprendizagem e também para o professor usar como suporte para ministrar suas aulas não presenciais. Né? O novidade, né, que iniciou desde o dia 6 de abril, como eu disse a você, a Secretaria, como todos nós, fomos pegos de surpresa. Ninguém se preparou, ninguém se planejou, mas a Secretaria da Educação de Pernambuco está de parabéns, de verdade, não é? Porque conseguiu construir aí caminhos, construir canais que vêm sim facilitando para que essas aulas não presenciais, esse trabalho remoto, ele aconteça da melhor forma possível. Ok. Vamos só, porque a gente está faltando só mais 15 minutinhos, 14 minutinhos para a gente finalizar a nossa live, né? Porque é 1 hora. Aí tem uma última pergunta aqui, depois a gente vai dar, você faz dá a resposta e a gente vê aqui alguns comentários. A quarta pergunta é qual o diferencial, né? Não, peraí, deixa eu ver aqui, eu acho que é a outra. Não, o que a CE pensa em fazer com os estudantes que não estão alcançando as aulas?
A secretaria, em relação a isso, deixa bem claro, né, Selma, que haverá reposição de aulas em todas as escolas, certo? Esses estudantes que não estão alcançando por falta de equipamentos, né, por falta de conectividade com a internet ou algo parecido, eles terão as mesmas oportunidades presencialmente ao retornar para a sala de aula, né, ao retornar às aulas nas escolas. O que vai acontecer, na verdade, primeiro de tudo, é uma avaliação diagnóstica, para saber, de fato, como estão os estudantes, né? E a partir dessa avaliação será projetado o formato de reposição dessas aulas, né? De forma estratégica. Quando eu falo de forma estratégica, estou querendo dizer o seguinte, que cada escola terá a sua realidade de compensação de aulas, né? Como também será levada em consideração a realidade de cada estudante. Uma das estratégias da Secretaria de Educação de Pernambuco, Selma, que está também fazendo um grande diferencial, foi possibilitar que estivéssemos, de alguma forma, mais próximos dos estudantes, né? Levando, como eu disse a você, essa mensagem de motivação nesses tempos tão difíceis, né? Evitando, inclusive, possíveis desistências. Né? Pode falar. Não, pode, eu estou só dizendo que sim e vendo aqui os comentários. Tá, joia. Pode continuar. Pois é, e assim, e sobre a questão, quando a gente fala em aulas presenciais, né, a gente lembra dessa questão do retorno, né? E sobre o retorno, está se construindo sim um planejamento, o planejamento A, o plano B, o plano C, né? A Secretaria da Educação vem se dedicando muito a esse planejamento para o nosso retorno para as escolas, né? É um planejamento que não é feito por uma pessoa, por duas, e sim através da escuta de várias instituições, de várias comissões, de várias representações da educação. Né? Já vários estados estão colocando em prática o retorno de alguns setores. Né? Em Pernambuco não está sendo diferente. Começou essa semana, né, abriu alguns setores, comércio, indústrias, enfim. Tivemos aí o retorno do shopping, né? Eu acho que o shopping também voltou a abrir, não para, vamos dizer assim, entrar no shopping para comprar, mas para pegar as encomendas, né? E a educação vai também passar, né, por essa volta, né, esse retorno. Porém, de forma totalmente diferenciada, né? No tempo diferenciado também, né? Seguindo todos os protocolos, diretrizes de cuidados, de higienização, mas não existe ainda, Selma, uma data específica para esse retorno, né? Um mês definido, na verdade ainda não existe. Está se fazendo todo esse planejamento, né? A Secretaria de Educação está acompanhando nesses próximos dias a movimentação dos números, né, dos dados referentes à pandemia, com muito cuidado, com muita atenção, né? E ao mesmo tempo construindo esse planejamento de possível retorno que só será aplicado no momento certo. Muito bom, né? Não existe uma data definida, mas é preciso sim fazer um planejamento desde já, porque a gente, além de seguir os protocolos que são comuns ao Estado todo, né, a todos os setores, a questão da higienização, todo aquele distanciamento, a educação ela tem uma peculiaridade que é trabalhar com um coletivo, e não é um coletivo qualquer, é um coletivo de adolescentes, de crianças, de jovens, né, que precisa de orientação, precisa que as pessoas estejam juntos delas, né, orientando, né, guiando, direcionando, e por isso que a gente diz que vai ter um retorno, e essa programação, esse planejamento, ele precisa ser diferenciado, está sendo trabalhado pelo secretário da Educação, Dr. Fred, com muito empenho, junto com a sua equipe, junto com o seu time da secretaria, junto com as regionais da educação do estado de Pernambuco, para que a gente possa fazer esse retorno com segurança. Né? Como eu disse a você, e repito, a gente não tem uma data definida, não tem um mês definido. E o que vai impulsionar esse retorno é justamente a realidade dos números, né, dos dados que todos os dias são mostrados na televisão, tanto a nível estadual como a nível nacional. Hoje eu vi uma reportagem do Zé Ricardo, né, que ele é, acho que do sindicato, né, das escolas particulares, né, e ele estava até falando hoje na reportagem que eles vão voltar às escolas particulares, e também não definiu um prazo, mas estão se organizando e planejando, como também a rede estadual, né? Na perspectiva de iniciar com a educação infantil, né? E também
com o terceiro ano do ensino médio, não é? Para poder tentar, de certa forma, organizar esse processo de forma gradual, né? E respeitando, claro, as orientações do governo do Estado. Né? A Verdade. gente tem aqui, pode dar uma lidinha aqui, Gleibson, antes de finalizar. Tem Ieda Luz, né? Ela botou aqui, parabéns, excelente live. Tem também Matheus, é um aluno meu do primeiro período, ele botou, fomos pegos de surpresa, tanto os alunos quanto os professores, nessa questão de aulas remotas. Mas nossos professores têm feito isso com maestria. Tem sido uma experiência nova, mas nos faz refletir, né? Então, realmente, foi assim, um desafio grande, sabe, Lebson? Esses alunos que começaram, iniciaram do primeiro período, estavam na expectativa, né, fizeram a matrícula para vivenciar o curso de forma presencial, mas quando a gente ia iniciar as aulas, a gente teve que ir para casa e ficar em isolamento, né? Mas, de certa forma, a Uninabuco, ela, de certa forma, deu um passo na frente, né? A gente, em uma semana, a gente conseguiu, né, através da plataforma Teams, possibilitar, reorganizar, replanejar nossas aulas, para que a gente pudesse, né, de certa forma, possibilitar essa aprendizagem de forma remota, né, considerando todo o conteúdo dos planos de ensino, né, que a gente pudesse colocar em prática de forma dinâmica e vivenciando cada texto, conversando, interagindo com os alunos. Realmente foi um desafio, mas fica como um aprendizado grande para a gente. É verdade. E eu sou Vamos. testemunha, Selma, do trabalho que a Unabuco vem fazendo com seus estudantes, um trabalho de muito esforço, né, inovador, inclusive. Eu quero também aproveitar para agradecer a parceria, né, que a gente tem com a Unabuco. A gente está fazendo aí trabalho muito, muito propositivo, trabalhos que vem refletindo bastante aí na vida dos nossos professores, com formações continuadas, cursos, muita coisa boa que está rolando nessa parceria da Grêmio-Metrosul com a Uninabuco, tá certo? E eu acho que é a soma desse esforço todo, desse conjunto de ações e desse pensamento que a gente percebe claramente, né, que é o pensamento unificado, né, da educação. Eu volto a dizer, né, a pandemia ela veio também para nos unir, né? Eu acho que uniu muito mais essa classe da educação, né? Eu falei lá para vocês lá no início, né, que a gente teve um grande aliado, né? Eu não sei se você percebeu quantas vezes eu falei na palavra diálogo. E esse aliado foi Sim. justamente isso, né? Foi o diálogo que a gente desenvolveu entre todos os segmentos da educação. Eu acho que isso ajudou a fortalecer, a fazer a diferença na educação de Pernambuco, começando, como eu disse a vocês, pela Secretaria da Educação. Toda semana a gente está reunido com o secretário da Educação, com os secretários executivos. São pessoas que realmente, verdadeiramente, camisa, estão empenhados, fazendo essa diferença toda e levando esse modelo, esses exemplos para fora, né? Outra coisa, Selma, não sei se já é para eu estar encerrando a minha fala, ou tem alguma pergunta Porque a também gente para só tem mais responder. 5 minutinhos. 4 minutinhos para Certo, encerrar. pronto. Então, deixa eu te dizer só a minha mensagem, colegas, já agradecendo ao pessoal que está nos assistindo.